Salve, salve toda a nação corintiana, mais um vídeo se iniciando no canal Camisa 12 Fiel Corinthians. Se ainda não for inscrito já sabe, né? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para vocês sempre estar recebendo as novidades do Timão. Já deixa o like nesse vídeo para fortalecer o canal e bora pra notícia. Pois é, muita coisa pra gente conversar aqui. Eu já quero que o Chico Lang e o Celso Cardoso debatam. E eu só vou jogar uma coisinha pra vocês falarem e depois eu fico quieta. O Corinthians tem que ficar esperando essa resposta do Diego Costa até quando? Porque, às vezes, me dá uma impressão de ser, assim, sabe assim, ó, ninguém me quis, então eu vou lá pro Corinthians. Não acho que seja ou assim, não. Eu discordo. O William foi a mesma coisa. O William também esperou até o último instante. Mas ninguém ficou sabendo. Não importa, mas o William, faz parte. quando a gente ouviu... Mas assim, o que a minha avó já dizia, minha mãe também, o que é combinado não é caro. O Diego Costa, ele foi claro com o Corinthians. Minha prioridade é jogar na Europa. Se não pintar nada interessante, e até quando? A gente fecha. Até o fim de janeiro? Ele já está todo dia talvez nessa ele expectativa? feche agora, sim, mas está todo mundo ciente. Quando acaba essa janela da Europa, Fini? Alguém sabe? Até o fim de janeiro. Mas ele já sabe que não deve pintar, não deve pintar nada agora mesmo, ele deve fechar com o Corinthians, essa é a expectativa, isso faz parte do processo. Aí eu fico imaginando... Pô, é o Corinthians, Chicão, vai. Não, mas é o Corinthians, mas de repente... Mas nada, é o Corinthians. Não é assim. Ele tem família na Espanha, ele tem, são várias questões que ele está avaliando. Acho que isso faz parte do processo. Faz parte do processo. O Corinthians não vai sumir sem o Diego Costa e o Diego Costa não vai sumir se não fechar com o Corinthians, sabe? São coisas... Eu já discordo totalmente do Celso. Acho que ele está menosprezando o Corinthians. Como menosprezando? Está dando uma banana para o Corinthians. Já devia ter, sim, dado uma resposta. Ou vem ou não vem. Se quer ficar na Europa, então vira e fala, olha, eu quero ficar na Europa. Mas ele falou, de repente está só aguardando ver a prioridade é a Europa, se não pintar uma proposta. Aí, espera um pouco. Espera quando? O Corinthians tinha definido o seguinte, Michele e Celso, do dia 10 ao dia 15, ia decidir quem seria o camisa 9. Ou viria alguém, ou não viria ninguém, fechava era o jogo e acabou. Entendeu? O filho lembra de uma coisa aqui. E o reserva para tapar o buraco ali. É engraçado porque agora, pau que bate em Chico... Pau que bate em Chico... Não tem data. O que eu acho chato é que não tem data para terminar. Eu nunca fiz. Se eu oferecer um emprego, a pessoa fica lá. Se fosse um craque, se fosse um cara de 22 anos, um cara de 25 anos, um cara que estivesse no auge, arrebentando na Europa, tudo bem, até entendo, mas não é. Vamos dizer assim, é um refúgio do Atlético Mineiro. Eu só quero lembrar... O cara está demorando para responder. Que refúgio do Atlético Mineiro? Eu só quero lembrar os dois do seguinte. Já me pôs no... É óbvio, porque você está falando que ele está menosprezando o Corinthians. É refúgio do Atlético Mineiro. Eu acho que tá. Então ele poderia pensar também que o Corinthians o menosprezou, porque ele nunca foi a prioridade. A prioridade chamava-se Cavani. Ele leu um monte de gente do Corinthians atrás do Cavani, atrás do Cavani, tratou o Cavani. O Cavani disse não. Então vamos de Diego Costa. Também é a segunda opção. E isso faz parte do processo. Mas você qual é tem o problema? Você acha que ele... Qual é o problema? O Diego Souza com o Cavani? Você está de Diego Costa. O Diego Souza. Mas é Diego Costa. Mas é um processo, E outra, o Corinthians foi honesto. Ele falou, primeiro, Cavani. E ele foi honesto. Ele é assim, todo mundo da Europa. Depois o Corinthians. Não, ele foi honesto. Ele falou assim, minha prioridade é Europa. Se não pintar nada, eu fecho com o Corinthians. Dá uma data, porque aí você não pode se mover. Mas eu nunca vi a gente oferecer um emprego para alguém e ficar de eterno. Se o Corinthians tivesse um outro grande 9 à disposição, se mexeria, mas não existe. Não existe no esse outro planeta grande... Não existe o Não existe. Não existe, no planeta Terra. Não, que é isso? Claro que existe. Nesses moldes? Esse cara está empatando, eu não vou completar a frase, mas você sabe. Mas está empatando. Ele está empatando aquilo lá que você já sabe. Vamos dar uma olhada no timão que foi a campo neste jogo treino contra o Audax. O time A, né? Vamos dizer, o titular: Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Lucas Piton. Gabriel, Juliano, Renato Augusto, William, o 9, o Mantuan e o Roger Guedes na esquerda. Então, fez duas partes do treino, a terceira foi com outro time. E aí a gente vai ver o Paulinho em campo. O Matheus Donelli, João Pedro, Xavier, Gustavo e Fábio Santos. O Cantilho com o Paulinho e do Queiroz. Gustavo Silva de um lado, Gabriel Pereira do outro. E o Luan ali na frente. Ô, Zupac, o que significa isso? Paulinho no time B e Gabriel no time A.
Eles não competem, né? Mas o que significa é que o Renato Augusto e o Juliano, que terminaram a temporada como titulares e que têm um entrosamento maior, apesar de toda a relação de Paulinho e Renato, eles são hoje os donos da posição, né? Mas a curto prazo, eu já imagino o Paulinho brigando por essa vaga. Acho que é mais uma questão de encaixe. Em relação ao Gabriel, o Corinthians tem um problema para resolver e o Silvinho, e não sei se é possível resolver isso com o que tem, que é a falta de alguém pleno, porque o Gabriel é um cara que compete, talvez não compita tão bem, sempre, mas é um cara que compete, mas tecnicamente entrega menos. O Cantillo é um cara que tecnicamente entrega mais, mas compete muito pouco. O Duqueiroz é capaz de competir e é capaz de jogar, mas ele não é primeiro volante, ele é segundo. E não por acaso de segundo, né? Jogando na linha do Renato Augusto, por exemplo, ele fez gol nos 2 amistosos jogos treinos, né? Então o Corinthians não tem um primeiro volante que reúna todas as características. Então a impressão que eu tenho é que sempre que o Silvinho escalar um deles, algo vai ficar faltando. E ele vem apostando no Gabriel já há algum tempo, talvez também porque o Piton de lateral esquerdo, que é um cara um pouco mais ofensivo, precise de uma cobertura um pouco melhor. Talvez isso explique. Mas nenhum deles tem jogado bem com frequência e o Du não é primeiro, o Du é segundo. Lembrando que o Paulinho também não é opção para isso aí. Mas não dava para ser mais agressivo, botar ali o Paulinho no lugar do Gabriel? Depende do adversário, depende de tanta coisa, né, Edu? Há equipes contra as quais você não precisa se resguardar tanto. Mas eu lembro do jogo, um dos jogos polêmicos do Corinthians no último Campeonato Brasileiro foi o jogo contra a Chapecoense na Arena aqui em São Paulo, em que o Silvinho teve que consertar a escalação dele, porque claramente o plano era iniciar a partida de uma maneira, estar em vantagem e mudar o caráter da sua equipe justamente pela configuração do meio de campo, justamente falando de Gabriel ou Cantillo. Só que o gol só saiu nos acréscimos e o jogo foi um sofrimento. Aliás, esse jogo foi um dos grandes jogos de um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro, sim, né? O Matheus, goleiro da Chapecoense. Então, ele fez uma partidaça. O Corinthians deveria ter vencido aquele jogo de maneira muito mais tranquila do que acabou conseguindo fazer. Mas, então você diria, contra a Chapecoense em Itaquera é preciso ter um meio de campo que você acharia normal para enfrentar o Palmeiras? Para enfrentar o Flamengo? Para enfrentar o Atlético Mineiro? Não, mas o Paulinho como primeiro volante eu acho que nem passa. Mais fácil o Renato de primeiro para circunstância de jogo, sim, como ele jogou em vários momentos do Campeonato Brasileiro, do que o Paulinho. Mas é mais para circunstância, não para jogo desde o começo. Exatamente. Tá. Vamos inventar um verbo aqui. Vamos supor. Vamos supor para você, Zupac. Suponho eu. Isso é nome de podcast. Supondo. Vamos supor. O Corinthians vai lá e contrata o Diego Costa. Com esse time que a gente viu ali, dá para brigar? Não, dá para brigar. E o Diego Costa é um cara... E aí, contratar o Diego Costa sempre nos obriga a falar qual Diego Costa. Brigar, inclusive, é um termo. Ele gosta, né? Ele vai para briga. Ele gosta. Agora, assim. Qual Diego Costa em condições? O Diego Costa em condições é muito do que o Corinthians precisa. É um cara que vai jogar no lugar onde está agora o Mantuan, atuando de falso 9. É a ideia, né? É a principal lacuna desse time, embora eu ache que um camisa 5 completo também faça falta, é o camisa 9. E o Diego Costa é essa peça, asterisco, se tiver condições físicas para tal. Agora achar Fala fiel, essa foi as últimas notícias do Timão. Deixa seu like e se inscreva no canal para vocês sempre estar recebendo as principais notícias do Timão. Tamo junto, vai Corinthians!